Boa tarde, Identidade.com começa agora e esse final de semana é muito especial. Amanhã é o Dia dos Pais e, claro, não vamos deixar essa data passar em branco. Hoje no Identidade vamos falar da função dos pais nos dias de hoje. O que será que mudou na educação dos filhos? A psicóloga Poliana Rosa vai bater esse papo juntamente com o querido apresentador do Viola na Fonte, Bispo Neule. E se você ainda não comprou o presente do seu pai, vai ter a oportunidade, a partir de um pequeno questionário, descobrir qual o presente ideal para o seu pai com a consultora de imagem Andréa Cunha. Trazendo música para alegrar a nossa tarde, a banda Friagnos retorna ao Identidade.com. Depois do intervalo eu volto com tudo isso, eu já volto. Estamos de volta e amanhã é o Dia dos Pais. E nada melhor falar do Dia dos Pais com o Super Pai. E ele é o apresentador do programa Viola na Fonte, Bispo Neule. Boa tarde, Bispo. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde para você, papai, para todos, esse público querido. Eu hoje estou um pouco aqui, falei, tá faltando uma viola na minha mão, um violão, chapéu. não sei o que eu faço com a mão, cadê o chapéu? Quando eu olho na televisão estou me estranhando, mas eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, esse programa de grande audiência que conquistou o público nacional e internacional. É um prazer, viu, Cíntia? A gente que agradece a participação do senhor. Bom, e nós vamos falar da função dos pais nos dias de hoje. Será que está mais difícil educar um filho? E para nos ajudar a falar sobre esse assunto e entender melhor essas mudanças, eu recebo também a psicóloga Poliana Rosa. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, Cíntia. É um prazer estar aqui com vocês e podendo esclarecer um pouquinho disso com vocês. Obrigada pela sua participação. Bom, já para começar o nosso assunto, é importante a gente saber o seguinte: está mais difícil educar um filho hoje? Olha, depende. Depende do seguinte. Por um lado, está um pouco mais difícil pela modernidade, os pais todos trabalham, né? Hoje é difícil a gente ter os pais, os dois, o pai trabalhar e a mãe ficar em casa e vice-versa. Então hoje assim, está um pouco difícil por esse aspecto, onde os dois têm que sair, aí não sabem com quem deixa esse filho, se é em escola integral, se é em creche, onde fica. E por um outro lado também, já se torna um pouco mais fácil cuidar desses filhos hoje. Por quê? Porque a gente também está falando de pais que estão mais interagidos com os filhos, pais que querem saber do dia a dia desse filho, mesmo que ele não permaneça o dia todo em casa, ele quer saber como é que foi, quer sentar junto, quer jogar videogame, quer dar um passeio de bicicleta. Tem mais liberdade, né? Justamente. Mas também não falta um pouco a questão de impor os limites, porque desde quando os pais têm um acesso mais fácil com os filhos, né, essa liberdade, na hora de impor limite também isso não pode dificultar? Com certeza. A gente tem que ter um equilíbrio dentro disso, Cíntia. Pelo seguinte, porque às vezes a gente acha, né, enquanto pais, que você interagir muito com esses filhos, parece que você está deixando as coisas correrem mais frouxo, solto, né? Mais solto. E aí, então, às vezes os pais não sabem pôr esse limite. Então, eu posso deixar com que esse filho vá, né? Eu posso interagir com ele, mas colocando um certo limite, uma certa regra. Então, isso varia um pouco nos pais. Eles não sabem como conduzir isso. Como é que eu vou conduzir um filho sendo muito liberal, brincando e, ao mesmo tempo, colocando limite? Então, assim, é importante para os pais perceberem que eu posso brincar, que eu posso interagir, que eu posso educar, que eu posso fazer um monte de coisas, mas no momento da exigência, do limite, de algumas regras que a casa tem que ter e impor, é importante que ele faça essa função de uma forma muito clara, para que os filhos olhem para esses pais e vejam que ali é também um lugar de limite, não é só de brincadeiras e de ser muito liberal. Então, essa mudança, ela pode ser considerada uma conquista? Se torna um ponto positivo na educação dos filhos? Se torna sim, se torna com certeza. Porque se nós formos pegar, antigamente, na visão dos nossos pais, ou que dirá dos nossos avós, nós tínhamos sistemas familiares muito rígidos, onde os pais chegavam em casa, trabalhavam, a mãe era por conta exclusivamente de cuidar
dos filhos, de educar. Então, quando os pais chegavam em casa, era exatamente para compor o laço da família, o grupo familiar. Não tinha liberdade, né? Não tinham liberdade. Então, hoje, a gente percebe essa liberdade que é muito maior. Então, mudou isso, mudou esse lado. Acho que os pais estão mais participativos, até na gestação da mulher a gente começa a ver. Isso é verdade. Né? Então, assim, eles já acompanham, fazem todo o exame de pré-natal, já a chegada desse filho. E antes, nós não tínhamos isso. Os pais, assim, eles eram muito mais voltados para o trabalho. Eu trabalho fora, eu ganho dinheiro, coloco lá dentro o alimento, que sejam os quesitos básicos, mas assim, isso. E a mulher está cuidando dos filhos, E a mulher está né? cuidando e educando os filhos. Hoje não, os pais participam de todas essas etapas, desde a gestação, o nascimento, a educação dos filhos e por aí vai. Vamos falar com o pai, o Bispo Neuli. Foi assim também, Bispo, com seus filhos? O senhor participou? Como que foi essa experiência de vida para o senhor? É interessante. Para mim foi algo muito especial e um pouco diferente, né? Porque a gente vê aí até na minha geração, vinha assim, não, eu fiz igual o meu pai fez igual o avô fez, né? Isso, era de geração em geração. Eu já peguei essa mudança, graças a Deus, né? Peguei essa mudança que foi um ponto bom. Eu pude acompanhar primeiro a expectativa de ser pai, foi assim 11 anos de espera, né? O senhor tem uma história, um testemunho muito bonito. Então a gente pensava que não ia ser possível, mas sempre crendo, tendo fé. E quando Deus fez o milagre, que eu levei a Bispa Mila para o hospital, tudo que ela comia passava mal, pensei, essa mulher agora está com algum problema, né? Problema sério, né? Todo tipo de remédio não resolvia, que o médico falou, parabéns, papai. Olha! Aí me deu aquele gelo, né? Falei, meu Deus, papai, e agora, né? Então eu fui lá levar a notícia para ela, né? Disse, parabéns. Então foi um momento assim especial, marcante na minha vida. E eu já pude acompanhar, já foi do tempo da ultrassom. O senhor foi desse pai que acompanhou toda a gestação, estava ali presente. Mês, ela teve uma gravidez de risco, né? Então era aquela, eu ouvir o coração e conversar com a criança, né? Então foi bem diferente, que na minha época os pais apostavam com os vizinhos para saber, não, eu falo que é homem, outro eu falo que é mulher. Quando nascer, aí ganhava aposta, né? Não tinha nem acompanhamento nenhum, né? A minha mãe, nós somos 7 irmãos. Só eu e um outro irmão que nasceu no hospital. O restante tudo em casa? Os outros 5, tudo em casa. Minha avó era parteira, então eu ficava sabendo na hora que nasceu. Nasceu, aí saía correndo, é homem, é mulher, né? E eu já tive esse privilégio de acompanhar já nesse novo tempo, né? E aquela emoção muito grande, né? Quando nasceu, minha esposa teve um pré-eclâmpsia e teve um risco de perder até a própria vida, né? E a criança, e Deus fez o milagre, e eu naquela expectativa ali no hospital, quando falou, nasceu, e tá perfeita, aí deu aquele negócio, eu falei, o que eu faço? Até eu falei no programa, eu falei, eu tenho que comemorar. Aí eu pensei, saí correndo, tinha um boteco na esquina ali assim, eu falei, agora, beber eu sou crente, né? Não posso beber uma pinga para comemorar. Como que vai comemorar, né? Como que vai? E se fosse antes era assim, né? Aí eu falei, cheguei no boteco lá assim, meio assustado, e me deu um sonrisal. Eu tomei um sonrisal. Deu uma acalmada e voltei. Foi aí quando vi a criança, né? E foi um momento e mudou a minha vida. Isso aí, o senhor contou da experiência do primeiro filho, né? Que foi a Axa. E já na gestação do segundo filho, o senhor já estava mais maduro? Qual que foi a diferença, a maior diferença que o senhor sente do primeiro para o segundo filho? Interessante, foi totalmente diferente, porque a Axa, ela ficou muito ligada a mim. Muito mesmo. Então, assim, ela acordava 6 da manhã, para mim sair para a igreja para orar
e sair escondido dela, eu tinha que levantar devagarinho, empurrar o carro, que se eu ligasse o carro, ela acordava, chorava. Quando eu começava a andar, ela já vinha correndo atrás. Para dormir, tinha que ser no meu braço, eu ficava marchando com ela. Descanso para a bispa. Era. Ou então empurrando no carrinho, então eu tinha que entrar no carro e ficar balançando. E foi assim, depois tinha que estar com ela no pescoço o tempo todo, brincando de pular, de segura peão. Então ela estava assim, ela já estava crescendo e era aquele, né? E quando veio o Apolo, aí veio aquele susto, né? Que ela tinha 3 anos de idade, muito ligada a mim. E até eu assustei quando chegou o Apolo. Falei, meu Deus, agora como que eu vou fazer? Se eu ficar muito perto do Apolo, e ela vai ficar sentida. E a bispa deu uma dura em mim e falou, você toma posição. Aí foi quando eu aproximei mais do Apolo, né? Fiquei muito perto do Apolo, foi muito diferente. Eu assisti o parto, né? Que foi um milagre. Olha, como que é essa experiência de assistir o parto? Eu tinha medo de ver corte, né? Ver corte. Então eu ouvi uma voz assim que eu devia interceder contra o espírito de morte no parto. E eu pedi o médico, entrei e fiquei ali orando, mas foi uma sensação. Na hora eu não senti nada assim, também de medo. Superação, né? De superação, superei, cortando tudo. Aí o médico falava, essa é a primeira camada, segunda camada. A hora que chegou, pegou o Apolo, aquela emoção muito grande, né? De falar, eu vi ele aqui nascendo mesmo, tudo, aí veio costurando tudo de novo. E vi o médico, primeira vez também, o médico apavorado, que veio a aderência, né? Aquela coisa assim, o médico deixou o instrumento cair. Então tudo isso eu presenciei. Foi um momento especial. Então para mim, ser pai é só emoção. E hoje o Apolo foi um companheiro que Deus me deu, um amigo, porque a gente tem tanto amigo, né? A gente que mexe com o povo é amigo de todo mundo, mas quando você chega em casa, cadê o meu amigo verdadeiro? Então o Apolo para mim é meu amigão, e o Apolo. Que lindo, né, a história. Muito bonita. E o que o senhor trouxe na educação que o senhor teve, né, do pai do senhor para educar os filhos? Bom, eu acho que esse legado, uma das coisas que meu pai sempre foi e é, o seu Elton, quero até abraçar meu pai, né, ele está assistindo agora, com certeza, de honestidade, uma pessoa que sempre batalhou em cima da pessoa ser honesta. E sempre ele falava para nós, 5 homens, e depois mais um, né, 6 homens e uma mulher, a pessoa tem que ser homem, tem que ser honesto. E sempre ele falava caráter, né, não roubar, não se envolver com drogas. Então, graças a Deus, eu trouxe, eu sempre falo para os meninos das 4 coisas, sabe o que é? Não vou falar agora para não ferir ninguém, mas eu tenho 4 coisas que eu aprendi. Eu falo 4 coisas. Se uma criança, um homem, evitasse as 4 coisas, ele vai ser bem sucedido e ele vai levar esse legado para suas próximas gerações. Então meu pai nos ensinou isso, essa firmeza, ser trabalhador, não ser preguiçoso. E isso o senhor passa para os filhos? Isso eu passo para eles, né? Os meninos que trabalham com a gente assim toda a vida, né? Eles cantam, eles fazem rádio, faz televisão, então você mesmo sabe, de vez em quando, né? Quando a bispa não pode vir, a Axa vem, faz comigo, o Apolo faz, né? E programa de rádio, na igreja, eles têm suas responsabilidades, toma conta dos grupos. Então, isso meu pai sempre me ensinou. Eu com 7 anos de idade, hoje não pode, né? É uma pena, a gente não pode entrar nisso, estou aqui do lado da psicóloga, né? Pois é. Mas eu com 7 anos de idade, eu levantava cedo. Hoje em dia não pode 6 mais, anos né? eu comecei, né? Tomava um chá de funcho. Conhece funcho? Eu não sei. Não, você conhece? O que é isso? É uma erva, né? Parece uma erva doce. Chá de funcho. Já tomou? Zezé conhece. Zezé já deve ter tomado, né, Zezé? Aquele bolinho frito que a minha mãe fazia, muitas vezes conhece. Descalço, ia para a roça, trabalhava mesmo. E isso para nós foi muito bom. Graças a Deus. Essa experiência de acompanhar tanto a gestação quanto o parto, isso também pode influenciar na relação que o pai vai ter depois com o filho? Com certeza, influencia e muito. Podemos ver justamente aqui no bispo, né, e depois ele fazendo
falando para esse filho, desse amigo que esse filho se tornou para ele, porque você acompanha tudo e você depois, você passa a ter um elo de ligação tão grande, tão bonito, que você carrega isso. Então não é só dentro da barriga. Dentro da barriga está guardadinho, né? Depois que nasce, acompanhar isso, acompanhar nos primeiros passos, na primeira fala e por aí vai. Então você cria um elo muito grande com seu filho. E esse elo é muito difícil de se quebrar. O que a gente estava falando agora há pouco também, da forma que está se criando o filho hoje. Com toda a correria que tem, tantas pessoas estão tão ocupadas, até as mães, né? Não está ficando nem as mães em casa. Isso não pode também afetar essa criação, essa relação afetiva dos pais com os filhos? Olha, depende muito. Depende dos pais, como é que eles vão conduzir isso. Porque nós somos os padrões, né? Para esses filhos. Padrões de quê? De pai e mãe. Então depende de como é que você vai conduzir. Se você é uma mãe que trabalha fora e que chega em casa e que às vezes não dá tempo, que seja 5 minutos da sua atenção para esse filho que está ali precisando, querendo a sua atenção, porque ele ficou o dia todo fora e teve a atenção da professora, enfim, se você não dedicar a esse filho, de que forma ele vai te olhar, né? Porque às vezes tem mães que chegam em casa e são tantas coisas para fazer, são tantos afazeres do lar e que às vezes passa despercebida essa criança. Igualmente ao pai. Então assim, sempre orientamos para que o pai dedique um momento do seu dia. A criança tem que sentir que aquele momento está sendo para ela, justamente, né? aquele momento é dela, porque não vai adiantar você colocar um filho do lado, ligar a TV e ficar ali assistindo a televisão horas e horas e esse filho permaneceu que você não dedicou o tempo a ele. Então, dedicar tempo é de você respeitar, ouvir, saber o que aconteceu nesse dia, o que foi importante para ele, porque às vezes o importante para ele é dizer que o lápis quebrou. E é de uma importância enorme. Às vezes, para o pai, isso é insignificante, mas deixar com que a criança diga o que para ela foi importante. Então, isso tudo faz parte do ambiente familiar, de como é que você conduz tudo isso, de como é que você vai fazer com que esse filho sinta o seu amor, mesmo que você, às vezes, não fique o dia todo com ele. É possível, então, a criança sentir essa segurança, mesmo com a maior parte da ausência dos pais, é possível ela sentir? É possível sim, ela sentir, mesmo com a ausência, porque hoje, assim, os pais, eles trabalham fora, mas tem um determinado momento do dia que ele retorna para o seio da família. E aí, como é que é esse retorno? É isso que a gente está querendo dizer. Como é esse retorno? Você volta com o quê? Você volta com a bagagem do trabalho, do estresse, do cansaço do trânsito, enfim, ou você volta e a partir do momento que você entra para dentro dessa casa, você diz, aqui ficou todo o meu estresse, agora aqui eu vou ser pai, vou ser mãe, vou ser marido, enfim, vou ser filho também, né? Então, assim, como é que é isso? Como é que é essa condução? E é isso que a gente tem que estar orientando os pais, mostrando que esses momentos são importantes. Verdade. Não só para os filhos que estão ali na espera desse pai, como achei muito interessante quando o bispo colocou que ele tinha que empurrar o carro para que a filha não ouvisse o barulho do carro, né? Porque para ela ficava a ideia assim, meu pai está indo embora. Né? Que hora ele vai chegar? Então, assim, e de igual modo, os filhos, eles esperam, ou escutam um barulhinho e falam, meu pai está chegando, a minha mãe está chegando. Isso é importante, isso é gratificante para eles, essa espera, e que dirá para os pais também, receber um sorriso, um abraço de um filho, falar, nossa, são os momentos únicos, né, de ser pai. São únicos, justamente. Bom, nosso papo tá muito bom, a gente vai dar uma paradinha agora para ouvir música e hoje é com a banda Friagnos. Eles já participaram aqui do nosso programa, mas foi no especial de bandas. Hoje eles vão estar aqui para mostrar um pouco mais do seu trabalho. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? É a segunda, se eu não me engano, a terceira vez que nós participamos do programa. Antes era aquele encontro de bandas. E agora, você até perguntou antes de
quando a gente chegou, se é o primeiro CD, aquela época a gente estava trabalhando. Tem trabalho novo, né? Isso, Olha naquela só, época de volta com trabalho novo. Como que tá esse trabalho? Qual que é a música de trabalho desse CD? Esse CD tem mais ou menos, a gente terminou ele no final de novembro e a gente está trabalhando nele. A música chave, né? O tema do CD é Romper Minha Fé, que hoje vamos cantar um pouquinho dela aqui para vocês. E tem algum pai aqui na banda? Você é pai? Tá acompanhando o nosso assunto. Como que foi também essa experiência de ser pai? Olha, foi uma experiência muito marcante, né? Eu já tenho 2 filhos, né? Um casal. A menininha tem 3 anos, o menininho tem 8. Então, pra mim foi muito gratificante. Agora, menininha, mulher é mais carinhosa. Ela é bem mais carinhosa, né? É isso mesmo, né, Bispo? Confere. É muito mais carinhosa. Então, como ela é mais nova, então ela nos surpreende cada dia mais, ela nos surpreende, né? Agora o menino já é mais tranquilão, já é mais na dele, mas ser pai nunca deixa de ter surpresa, né? Nunca deixa. É muito bom. Isso mesmo. Agora, outra coisa boa é ouvir música. O que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir uma música nova, inclusive tem mais ou menos umas 2 semanas que nós fizemos essa música. Ela vai estar no segundo CD, que é Foi Por Ti. E ministramos ela a primeira vez, foi domingo. Inclusive, então tá novinha aqui, fresquinha, né? Cantando fresquinha. Ainda vai sair no segundo CD. Então vamos lá, lançando em primeira mão, Friagnos. Qual que é a música? Foi Por Ti. Foi Por Ti, vamos lá. Foi por ti que eu nasci. Pelo teu sangue, por mim naquela cruz. Nunca mais eu fui o mesmo. Encontrei o seu grande amor. Como poderei pagar o que fizestes por mim? Tua vida foi em meu lugar e hoje estou aqui. Meu coração é teu lugar, com minha voz vou declarar que o Senhor está aqui, mudando minha sorte com o seu poder. Te adorar é o meu prazer, prostrado em tua presença sempre vou viver. Meu coração é teu lugar, com minha voz vou declarar que o Senhor está aqui, mudando minha sorte com o seu poder. Te adorar é o meu prazer, prostrado em tua presença sempre vou viver, meu Senhor. Meu Senhor, meu Senhor, eu vou viver, meu Senhor. Esse é o som da banda Friagnos. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais música, ver esses rapazes cantar mais. Agora eu já vou agradecer aos nossos entrevistados aqui. Obrigada, doutora Poliana, por participar e trazer um pouco mais, esclarecer pra gente entender como que tá essa responsabilidade de ser pai hoje em dia, né?
Então, obrigada a vocês, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de estar chamando a atenção dos pais, que nesse Dia dos Pais, nesse domingo, que você dedique um pouco mais o seu tempo com o seu filho, que você, se você não tem uma relação muito próxima, que você aproxime de um gesto muito simples, nobre, para que esse momento seja marcante na vida do seu filho e na sua também enquanto pai. Então, queria desejar a todos os pais o Feliz Dia dos Pais, em especial ao meu pai e ao meu esposo, que agora vai ser papai pela primeira vez. Que Deus abençoe vocês. Feliz Dia dos Pais. Esse, então, está sendo um Dia dos Pais muito marcante para vocês, né? Com certeza. O primeiro Dia dos Pais do meu esposo e é muito marcante para nós, sim. Muito obrigada, Poliana. Bispo Neule, obrigada. Antes de despedir do senhor, eu quero só que o senhor resuma qual foi a diferença, o que mudou na vida do senhor, quem é o Bispo Neule antes e depois de ser pai. Bom, muda tudo, viu, Cíntia? Antes, tanto eu e a minha esposa, a gente tinha aquela coisa livre. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente ia para a beira de um rio, vamos ficar aqui tantos dias. Aí depois, agora muda tudo, eu tenho um propósito. E aquela coisa, eu vou desistir disso. Depois que se torna pai, você tem mais responsabilidade e firmeza para não desistir dos propósitos, que você já começa a sonhar para os filhos. Você deixa de sonhar o seu sonho e começa a sonhar junto. Peraí, eu tenho que perseverar nessa situação aqui, porque tem meus filhos agora. E até o relacionamento conjugal, claro, eu sempre fui, sou e serei apaixonado pela minha esposa, mas você tem uma coisa, peraí, agora hoje, né, o meu testemunho tem que ser diferente, falo baixo, e graças a Deus, isso foi maravilhoso, me doutrinou. Ser pai me trouxe uma nova doutrina. E é maravilhoso. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui no programa. Prazer conhecer a Poliana, né? Parabéns aí pela bênção, né? E dizer para os pais, curta os seus filhos em todas as faixas etárias de idade. Quando é criancinha, muitas vezes, eu quero que cresça logo. Passa muito rápido. Me lembro, parece que foi ontem que o Apolo tinha 2 meses, 1 ano, 6 anos, correndo de madrugada, também entrando no carro para ir para a rádio comigo, escondido, ia de pijama. Hoje eu assustei esses dias quando eu cheguei na cama, aquele homão lá, falei, mas que homem é esse deitado na minha cama? Aí assustei, era o Apolo, né? Passa muito rápido e essa fase está muito gostosa também com meus filhos, Axel e o Apolo. E dizer que para ser um bom pai depende também de uma boa mãe. E eu agradeço a Deus porque Deus colocou uma esposa do meu lado que me ajudou a ser um pai melhor. Obrigada pela participação do senhor. Realmente é uma família linda, uma família de exemplo. Obrigado. E parabéns. Obrigado. Pelo seu dia. Obrigado, Cíntia. Bom, e no próximo bloco nós vamos receber a consultora de imagem Andréia Cunha, dando dicas de moda para os pais e ajudando na escolha do presente ideal para o estilo do seu pai. Eu já volto. Mas algumas pessoas têm dificuldade para escolher o presente para o pai. Realmente pode ser mais difícil ainda em casos que os filhos não moram com o pai e aí não sabe o que ele precisa, o que ele gosta de usar. Mas a partir de um pequeno e simples questionário, você consegue descobrir o presente ideal para ele. A consultora de imagem Andréia Cunha vai explicar como isso é possível. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Cíntia. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por participar conosco. Esse questionário funciona? Funciona. É bastante efetivo e ele serve não só para o pai que mora longe, mas para conhecer um pouquinho mais o estilo do próprio pai que mora com você ou até para presentear uma outra pessoa. Bom, eu tô com ele aqui, ó. São perguntas simples, né? Que São mesmo que se simples. não morem juntos, não se conheçam muito bem, dá para ter uma ideia e saber o que vai combinar com aquele pai, não é? Exatamente. Se o seu pai mora longe, você pode enviar para ele por e-mail. Bom, aqui a primeira pergunta é sobre idade, né? As primeiras perguntas são os dados
pessoais. Então, a partir da idade do seu pai, da tonalidade de pele dele, do tipo de corpo que ele tem, a altura, o peso. E também uma coisa importante é a religião do pai. Então, esses dados são os primeiros dados que vão dar um direcionamento para esse presente. Então, os primeiros dados são os dados pessoais. São os dados pessoais. Depois a gente já vai para os dados profissionais. Os dados profissionais. Qual o trabalho do seu pai? O que ele faz? Qual é o ambiente de trabalho dele? Quantas horas por dia ele trabalha? Ele trabalha em pé, trabalha sentado? Existe dentro desse trabalho um dress code, um código da roupa? O que pode ser vestido, o que não pode? Ótimo. Depois a gente já vai para atividades e interesses. Sim, o seu pai tem um hobby. O que ele gosta de fazer, né? O que ele costuma fazer? Seu pai cozinha. Seu pai pratica algum esporte. Ele gosta de ler, ele gosta de música, gosta de arte, gosta de cultura. E aí você tem um leque mais reduzido de presentes, ou seja, você parte de uma quantidade maior e vai diminuindo até chegar no presente ideal. A partir desse questionário, a pessoa consegue não... Porque às vezes você vai dar um presente, você já pensa logo em roupa, sapato, perfume, mas a partir desse questionário você consegue ter outras ideias. Sim, lógico. Se o pai gosta de música, você já pode pensar em um DVD. Se ele gosta de esporte, alguma coisa que vai ajudar ele no esporte, não é? Exatamente. Se o seu pai gosta de cozinhar, que foi o exemplo que eu dei, você pode dar um curso para ele de presente. Ou você pode contratar um personal cook, um chefe, que vai dar umas 2 horas de aula para ele aprender a fazer um risoto. E todo mundo vai se beneficiar. Todo mundo vai achar muito bom, né? Exatamente. Aí depois aqui no questionário já é a vida social, lugares que frequenta, né? Se ele gosta de viajar. Sim, aonde seu pai vai? Quais são os lugares que ele gosta de ir? Ele viaja a trabalho, ele só viaja a lazer ou ele viaja esporadicamente? Qual seria essa frequência de viagem? Que lugares ele gosta de visitar? Ele gosta de lugares de praia, ele gosta de fazenda. Então, por exemplo, se é um pai que gosta de acampar, você pode dar alguma coisa relacionada ao camping, por exemplo. Se é um pai que gosta de pescar, você pode renovar a tralha de pesca, por exemplo. Ou se o pai gosta de viajar, mesmo que o filho não consiga dar uma viagem para o pai, se ele viajar, ele pode também trazer alguma coisa do lugar que ele sabe que o pai tem vontade de conhecer, né? Ou, por exemplo, uma coisa muito comum que a gente vê que o consultor de imagem vê quando faz a organização do armário de alguns pais. Nem todos os pais têm pijama. Alguns não usam pijama para dormir. Mas quando você viaja, você tem que levar o seu pijama, porque você não sabe onde você vai dormir. Ou às vezes vem uma visita para sua casa. Então o pijama é uma boa opção. Depois vem como ele quer ser visto. Explica como que a gente pode ter ideias nesse tópico aqui. Bom, quando um consultor de imagem vai trabalhar com um cliente que ele não conhece, nós fazemos esse questionário, que é um questionário diagnóstico. Então, como é que o pai vai se vestir? Ele vai se vestir de acordo com o objetivo que ele tem. Como é que eu quero que a pessoa me veja? Como é que eu quero ser visto no meu ambiente profissional? Eu quero ser visto como uma pessoa competente? Ou eu preciso ter uma atitude mais ousada, mais agressiva, entre aspas, se eu sou o executivo, por exemplo? Então eu tenho que me vestir de uma forma adequada para aquele objetivo que eu tenho, para aquela característica que seria a mais importante para mim. Então estão nessas áreas, né? A área familiar, na área afetiva. Como é que eu quero que a minha esposa ou meu esposo me vejam como uma pessoa, como uma dona de casa tradicional, ou eu sou uma profissional? Como é que eu sou em casa? Eu sou profissional, eu sou mãe? Então essa é uma área importante dentro do questionário, como a pessoa quer ser vista. E outro tópico bastante importante aqui é a relação com a moda. Sim, esse é o último tópico e vai traçar exatamente quais são os tipos de roupa, os tipos de estilo, as peças que seu pai gosta, as coisas que ele jamais usaria, as coisas que ele nunca experimentou. Porque se o pai gosta de moda, de repente o filho pode até usar mais um pouco no presente, Sim, né? E muitas vezes o pai gosta, mas não tem oportunidade de falar sobre isso ou não conhece muito. Então estimular o pai também a usar coisas diferentes, observar o armário, o guarda-roupa do pai, o que ele tem.
né? E surpreender o pai com um presente que ele vá usar para ficar mais bonito, para ficar mais alegre. Uma coisa importante dentro dessa última parte é descobrir quem é o ícone da moda do pai. Porque essa parte, principalmente, vai traçar o estilo do pai. Por exemplo, muitos homens se identificam muito com o David Beckham. Ah, o meu ícone é o David Beckham. Porque é um homem que se veste de uma forma muito elegante. Ele se veste muito bem. Sim, mas também tem uma coisa mais sexy, mais jovial. E ele é um símbolo do poder. Né? O poder, assim, em todas as áreas das conquistas pessoais, das conquistas profissionais. Tem uma família estruturada. Então ele tem... É modelo, né? Um modelo, a família é modelo, ele é uma pessoa que inspira... Exatamente. As pessoas. Sim, e é um modelo de confiança, né, que vai exatamente transmitir isso. O que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa, a pessoa que me vê como uma pessoa em que ela possa confiar. Bom, e além do questionário, se a pessoa viu o questionário, não conseguiu ainda se definir, né, definir o presente, tem também, se ela já conhece ali o pai, conhece melhor, ela já pode saber se ele é um pai moderno, clássico. E aí? Como que a pessoa pode conseguir diagnosticar isso? Bom, ele vai diagnosticar o pai pelas peças que ele veste ou pelas roupas, as cores das roupas que ele mais gosta. Por exemplo, um pai que gosta de vestir mais calças jeans e camisas, sapatos, sapatênis, que a gente chama de sapatênis, sapatos tênis baixinhos, é um pai do estilo tradicional ou esporte. Esse pai provavelmente vai gostar de camisetas, de camisas, vai gostar de bermudas. Um pai, por exemplo, que use gravata, que goste de blazer, de camisas de manga comprida, camisas mais sofisticadas, é o pai do estilo elegante. Esse é o elegante. Esse é o elegante. O pai elegante provavelmente vai gostar de uma peça diferenciada, uma camisa mais sofisticada, às vezes um blazer com um tecido mais sofisticado. Aquele pai que gosta de malhar, que tem um corpo mais forte, que gosta de usar roupas mais justas, é o pai sexy. Então, é o filho observar. É o filho observar. Tem que conhecer um pouco o pai já, né? Exatamente. Conseguir identificar essas roupas, as peças que o pai gosta para conseguir montar esse look assim. Sim, e muitas vezes existe o pai do estilo clássico, que é aquele pai bastante tradicional, que não tem coragem de experimentar roupas com cores diferentes, que sempre segue o mesmo padrão há muitos anos. E se o filho se decidir em comprar roupa, ele pode também chegar na loja e explicar o estilo que o pai gosta de usar e o vendedor vai conseguir montar esse look, né? Se ele for clássico, se ele for moderno, ele vai conseguir montar para estar de acordo com o gosto do pai. Exatamente. Se ele for a uma loja e o vendedor tiver essa capacidade de entendimento, com certeza sim. E para traçar esse perfil do pai é bastante simples, né? Mas é preciso conhecer o pai, é preciso conhecer o gosto do pai. E é preciso saber exatamente o que você vai comprar. Não precisa ser um presente muito sofisticado, mas o presente tem que ter a cara do pai. Bom, e daqui a pouco eu quero saber, você vai explicar aí pra gente melhor, sobre a paleta sazonal. Sim. Daqui a pouco, porque agora a gente vai ouvir mais música com a banda Friagnos. O que nós vamos ouvir agora? Vamos ouvir a música Te Seguirei, que faz parte desse primeiro álbum da Friagnos. E ela fala sobre... Não importa o que você está passando, seja um deserto na sua vida, sempre siga o caminho do Senhor, que lá na frente Ele tem algo de melhor para entregar. E vocês são ligados na moda? Como que é essa banda? Vocês estão antenados com isso? Se interessam? Eu gosto muito de, como ela falou, tem o Beckham, a gente como no meio gospel vê o Jeremy Camp, tem uns caras que são além do comum, né? Eles gostam de... E eu acho que o músico em si, ele não pode ser normal, ele tem que ser... Tem que usar um pouco mais, tem que usar um pouco mais. Tem que ser diferente. Isso. Daqui a pouco a gente vai entender mais um pouquinho, ela vai explicar sobre essa paleta sazonal, vocês vão ver que é uma coisa bacana pra gente... Eu tô curioso, que eu nunca ouvi falar. Se inspirar pra escolher a roupa. Então vamos ouvir mais música.
Senhor, onde os teus olhos não me verão. Não há quem possa escapar de tua presença, nem de tua forte mão. Onde irei me esconder, Senhor? Onde os teus olhos não me verão. Não há quem possa escapar de tua presença, nem de tua forte mão. Seguirei cantando, eu não posso parar de te adorar, Senhor. Mesmo no deserto ou no vale, eu quero estar contigo, Senhor. Seguirei cantando, eu não posso parar de te adorar, Senhor. Mesmo no deserto ou no vale, eu quero estar contigo, Senhor. Todos os dias. Aleluia. 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 Essa é qual? Te seguirei cantando. Ela Estarei é a esse faixa trabalho. 3 do primeiro trabalho da Free Agnus. E o que vocês estão planejando de clipe? Como eu disse, a gente está trabalhando no segundo CD. E no final desse ano, se Deus quiser e nos abençoar, estamos trabalhando num DVD, né? E a gente, eu já posso deixar o telefone Então de o projeto contato. é maior ainda, é o DVD completo, não só o clipe. Vai ter o DVD no final do ano. Olha, a gente que bom. já tem uns patrocinadores que estão entrando nesse projeto. E eu creio que até o final do ano, aí vai editar, vai masterizar. Eu acho que até janeiro e fevereiro já vai estar nas lojas o Olha, DVD da Free Agnus. isso aí, então já vem novidade, muito bom. Tem novidade. Daqui a pouco a gente ouve mais, ok? Tranquilo. Acompanhe agora o assunto, que a Andréia vai dar a resposta pra gente, sobre a paleta sazonal. Sim. A paleta sazonal não é nada mais que as estações do ano. No meu trabalho, para definir a tonalidade de pele, eu uso a paleta sazonal. Então, partimos da paleta inverno. Cada estação do ano tem uma paleta de cores que é favorável e beneficia aquela tonalidade de pele. As pessoas de tonalidade de pele inverno têm a pele clara e os cabelos escuros. Que esse é o meu caso. Exatamente, como você. Então existe um contraste bastante grande. Para essas pessoas, para esses pais, as roupas que ficam mais bonitas são as de cores escuras. Todos os tons escuros ficam muito bonitos para o pai. Azul escuro, o vinho, Azul escuro, o verde vinho, escuro. sim, o preto também. As cores que tenham mais quantidade de preto na sua formulação. Então, quanto mais preto a cor tiver, mais escura ela for, mais a pessoa fica bonita. Ótimo. A segunda tonalidade de pele é o outono. O outono são os homens que não têm muito contraste entre a pele e os cabelos. Para essas pessoas, as melhores cores são as cores do outono, as cores das folhas do outono. Os verdes, Laranja. os tons de vermelho também ficam muito bonitos, os amarelos, os marrons. Essas são as cores que beneficiam essas pessoas da tonalidade de pele outono. Vocês estão entendendo? Já estou anotando e verificando qual que é a estação de vocês, né? Certo. Deixa eu recapitular aqui. Da cor, o cabelo quando é da cor da pele. A cor do cabelo e a cor da pele, elas têm que ter um contraste ou não. Se a pele for muito clara e os cabelos escuros, como a Cíntia, é inverno. Pele Cores mais inverno, cores escuras. Isso. Você, por exemplo, que não tem muito contraste entre os seus cabelos e a sua pele, você é outono. Então as cores que ficam melhores para você são as cores do outono. Basta você pensar numa paisagem de outono. E também os tons pastel, não sei se você gosta. Rosa pastel, rosa clarinho, são cores que ficam belíssimas. Tem algumas camisas assim.
Aí, já tá combinando, tá vendo? Exatamente. Aí nós temos a tonalidade primavera. A primavera é a pessoa que tem a pele bronzeada e os cabelos loiros. É só lembrar do surfista. Primavera é o estilo surfista. Então o surfista sempre tem roupas coloridas, rosa, são essas cores amarelo. arregaladas. Sim, mesmo, abertas. Abertas. São as cores alegres. Ficam as mais bonitas. E por último, o verão. As pessoas que têm tonalidade de pele verão têm a pele muito clara e os cabelos também claros. As melhores cores são as cores claras e os tons pastel, lógico. É fácil, então. Não é tão difícil de conseguir saber pelo menos a cor que combina, né? E nós temos isso, Cíntia, intuitivamente. São as cores que são as nossas favoritas, são as cores que nos beneficiam. Nós temos, é uma coisa que nós temos como se fosse uma intuição mesmo. Olha, e todas essas dicas que você passou, tem algum site para quem quiser esse questionário ou quiser tirar algumas dúvidas? Tem algum site que a pessoa possa entrar e verificar? Sim, eu tenho uma página, uma fanpage no Facebook e é uma página onde eu escrevo textos e coloco fotos, também aceito sugestões e respondo a perguntas para que as pessoas possam acessar, porque existem vários sites de blog e blogs de moda, mas muitas vezes as pessoas conseguem ter mais dúvida que solução exatamente para aquele problema. A gente já até falou sobre isso aqui no programa, que também não é qualquer site, né? Blogs de moda que a gente pode confiar. Passa para o pessoal então ir lá e conferir tudo que tem no seu. O endereço da minha fanpage no Facebook é Andrea, sem I, com acento, Cunha, hífen, consultoria em imagem e estilo e personal shopping. Muito fácil, você entra lá e vai tirar várias dúvidas. Sim. E que vão te ajudar também a escolher o presente do seu pai, porque ainda dá tempo. É amanhã, né? Tem agora esse final de tarde, tem à noite, com pode ir no shopping. Já pode vai ser mais fácil. Presente para o pai com mais facilidade. Andréia, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Cíntia, por todas essas dicas maravilhosas. Os meninos aqui também já ficaram, né, mais inteirados, já souberam mais o que vai combinar agora. A banda tem que sempre estar bonita, direto, né? Próximo show, vamos seguir a paleta sazonal. Isso. Bom, e no próximo bloco você vai conferir o que nós temos de dica para o seu final de semana, porque se você não vai comprar o presente para o seu pai, você pode pelo menos levar ele para passear um pouquinho, não é? Já já você confere. Estamos de volta e o programa já está chegando ao final. Mas antes, fique por dentro das notícias que foram destaque essa semana. A Agência Municipal de Trânsito está realizando blitz educativa em frente às escolas de Goiânia para evitar que os pais cometam irregularidades ao deixar os seus filhos nos colégios. Fica sempre tumultuado porque todos querem chegar no mesmo horário, né? Todos querem parar no mesmo horário, no mesmo local, e é por isso que a gente está pedindo a colaboração dos condutores, a orientação e os cuidados com as crianças, né? Para evitar acidentes e obedecer à sinalização. A ação Brasil Carinhoso, que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria do governo federal, começou a ser implantada em Goiânia e Aparecida. Para evitar a mortalidade infantil, né? Para evitar algumas doenças associadas à infância, né, que a vitamina A auxilia nessa prevenção, além de evitar danos com a visão e tudo mais. Bom, agora você vai ter mais uma ajuda ainda para programar o seu final de semana e também o Dia dos Pais. Se você não comprou presente, leve o seu pai para passear, divertir um pouquinho, veja as dicas. Neste sábado, às 9 horas da noite e neste domingo, às 8 horas da noite, tem um espetáculo Irmã Selma e seus Terços Insano. O autor e humorista Otávio Mendes é conhecido como um dos criadores do espetáculo Terça Insana. O local é no Teatro Madre Esperança Garrido, em frente ao Mutirama. Lola, o filme mostra um mundo cada vez mais conectado pelas redes sociais. Lola e seus amigos navegam entre romances e amizades no colégio, enquanto lidam com a dificuldade de manter uma comunicação saudável com os pais.
Lola é uma autêntica e divertida comédia que retrata com bom humor e naturalidade a realidade dos jovens de hoje em dia. À Beira do Caminho conta a história de um caminhoneiro que mudará completamente o destino ao dar uma carona para um garoto que é órfão de mãe e que sonha em encontrar o pai em São Paulo, algo que irá mudar completamente a vida de ambos. E eu estou aqui de volta com a banda Friagnos, que esteve conosco durante todo o programa, cantaram. Tem um pai também que falou um pouquinho, né, sobre essa tarefa de ser pai. Eles aprenderam também até a moda, né? O que eles podem vestir, combinar. O que vocês acharam agora? Agora vai conseguir combinar todas essas cores, montar um look bacana aí? Como ela disse, a pessoa ela já gosta das cores que dão bem. E eu creio que vai muito de estilo, né? Sobre cores, e eu acho que cada um segue na sua cor, do jeito que gosta. Cada um manda a sua moda, né? Cada um faz a sua moda. É isso aí. O que a gente vai ouvir agora? Nós vamos ouvir a música tema do nosso CD, que é A Romper Minha Fé. E antes eu gostaria de apresentar o pessoal da banda. Claro, fica à vontade. Quem está aqui com você? Temos o Marcelo no contrabaixo, Márcio Henrique na bateria, Thiago na guitarra, e temos o Márcio, o tecladista, que não pôde estar aqui por trabalho. E como eu disse, nós somos a banda Friagnos, estamos no primeiro CD e estamos trabalhando no segundo CD. E você que quer acompanhar, nós temos o site, que é www.friagnos.com.br, e temos uma página no Facebook também. Se você quiser entrar lá, vai encontrar todos nós lá. E o telefone de contato é o 062 8125 3435. 062 8125 3435. Temos o Nextel também, você que tem o Nextel, 62 7812 0140. 62 7812 0140. Amém. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. E esse foi o seu programa Sua Identidade na TV. Curte mais da banda Friagnos. Deus de milagres, olha pra mim. Preciso do teu toque, milagre faz em mim. Sei que o impossível só tu podes fazer, mover o céu e a terra pra estar junto a mim. Deus de milagres, olha pra mim. Preciso do teu toque, milagre faz em mim. Sei que o impossível só tu podes fazer, mover o céu e a terra pra estar junto a mim. Sempre esteve perto de mim. Oh, quero romper minha fé, conquistar o impossível, me render aos teus pés e acreditar que